Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu quero que você preste o máximo de atenção possível nessa matéria, porque na verdade são duas matérias e uma completa a outra. A primeira foi enviada pelo nosso querido irmão, sempre aqui presente, Silvio Omar Ramos, veteranaço aqui nas dicas, e a matéria dele, para quem acompanha o nosso canal, é só a confirmação do que a gente já fala aqui, meus irmãos, e escancara a cara de pau do sistema. Veja só, eles dizem o seguinte, matéria do Informone, 8 de junho de 2022. Mundo está à beira da maior crise sobre custo de vida do século, alerta UNCTAD. Vamos ver aqui o que é isso. A treta entre aqueles dois países coloca o planeta à beira da maior crise sobre o custo de vida da população global desta geração, segundo alerta a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, na sigla em inglês. Em relatório divulgado nesta quarta-feira, dia 8, a entidade destaca que os choques nos preços de energia e alimentos que elevam a inflação do mundo todo podem provocar mais instabilidade política à medida em que conduzem à renda real das pessoas. Aqui eles estão só enrolando. Vejam onde eles querem chegar, meus irmãos. Em discurso durante o evento da apresentação do relatório, a secretária-geral da UNCTAD, Rebeca, alertou que a crise alimentar, por enquanto concentrada em países da Ásia e África, pode rapidamente se transformar em uma catástrofe de proporções globais em 2023. Se a treta continuar e os altos preços de grãos e fertilizantes persistirem na próxima temporada de plantio, a crise atual pode se estender a outros alimentos básicos, como o arroz, afetando bilhões de pessoas a mais, alertou ela. É bom você lembrar aqui, meus irmãos, que eu fiz um vídeo aqui dizendo que aquele país que tem um dragão como símbolo, né, os vermelhinhos, estavam estocando alimento. Preste muita atenção, meus irmãos, que quando você vê essas crises acontecerem, e eles colocam como se eles não tivessem culpa nenhuma, e quando eu digo eles é o sistema global, observe que você não vê nenhum banco quebrar. Observe que você não vê instituições como FMI, Banco Mundial, ter qualquer prejuízo, muito pelo contrário, eles só lucram. Porque é isso que acontece com as crises. Enquanto os países, por exemplo, por ter parado, por causa desse mal terrível que a gente enfrentou, tivemos um ano parado, laboratórios, por exemplo, lucraram trilhões de dólares. Ninguém faz conta disso. Deixa eu continuar aqui. Entre as medidas defendidas por ela para controlar os mercados globais, olha aí como é que começam as coisas, tá certo? Tem um problema, a inflação, que eles mesmos causam, porque ninguém mandou fazer sanções, né? Mas o mundo acata o que a polícia manda. E quando eu falo a polícia, qual é? Aquele país que quer ser a polícia do mundo. Ele inventa as coisas e coloca o mundo todo nisso. Pra quê? Pra fortalecer o próprio sistema. Mas as pessoas ficam romantizando a coisa, mas tem que ver o que é que cada ação resulta no mundo. E é isso aqui, ó. Eu não posso, como a gente fazia antes, como se dizia, dar nome aos bois. Mas você sabe do que eu tô falando, meu irmão. Principalmente quem acompanha o canal. Eles inventam as medidas, essas medidas causam crises, e nessas crises eles fortalecem ainda mais o sistema que eles mesmos fazem parte. Você está entendendo? Então, entre as medidas defendidas por ela para controlar os mercados globais, um controle global, e reduzir a volatilidade dos preços dos commodities, será necessário reintegrar as produções daqueles dois países à cadeia global, apesar da treta. Sobre energia, a dirigente destacou o papel relevante de uso de reservas estratégicas para diminuir os preços, mas ressaltou que o mundo deve acelerar a transição para fontes renováveis. Então, tenham pressa para fazer isso, né? Banir os carros a combustão, né? Aplicar multas em quem cria bois, por isso que deu aquela outra crise lá na Holanda que a gente mostrou aqui, né? Nós estamos mostrando o que está acontecendo no mundo. Então veja que tudo isso tem um propósito, meu irmão. É mudar drasticamente o mundo como ele é. Greenspan também defende que os governos ao redor do mundo aumentem a proteção social por meio de suporte sufocado em grupos vulneráveis. A Secretaria-Geral ainda afirmou que países emergentes necessitam urgentemente de apoio fiscal das instituições financeiras internacionais, ou seja, Banco Mundial e FMI. Sem isso, várias nações seguirão com dificuldades de pagar por sua comida e energia e realizar o serviço da vida e aumentar a proteção social, disse. Por fim, ela instou a comunidade global a fortalecer a arquitetura da dívida global. Fortalecer, né? O grupo dos 20, G20, deve restabelecer a iniciativa de suspensão do serviço da dívida e os vencimentos de títulos soberanos precisam ser adiados em 2 a 5 anos, argumentou. Aqui, meu irmão, ela dá um relampejo, né, do que realmente seria a necessidade, mas que escancara, de fato, a cara de pau desse povo, porque simplesmente não baixam os juros. Porque não colocam uma pausa nessa dívida para que os países possam, pelo menos, alimentar a sua população. O problema do Brasil e do mundo é justamente o endividamento com esses homens. Meia dúzia de famílias, na verdade são 13, controlando a economia global, através dessas
instituições. Você não vê nenhum intelectual falar disso, você não vê nenhum político com proposta de fazer uma auditoria dessa dívida pública. Nós precisamos fazer isso com urgência. Os juros que a gente paga, especialmente aqui no Brasil, outros países se recusaram a pagar por ano, nós pagamos por mês. Sabem que nosso país é verdadeiramente rico, então colocaram os juros mais altos, estratosféricos, para poder sugar mais rápido as riquezas daqui. E os nossos políticos aceitam por quê? Porque não são representantes do povo, e sim marionetes. Hoje, com esse discurso de ódio de ambos os lados, eu tenho assistido ambos os lados. Tem dia que eu passo 4, 5 horas assistindo vídeos de petistas e bolsonaristas. E o que eu tenho em comum é que ambos mostram o outro lado como verdadeiros demônios. Olha, se esse ganhar, é o fim do Brasil. Ambos se referem ao outro lado exatamente assim. E pensando exatamente assim, você tá vendo as respostas das pessoas nas ruas. As pessoas literalmente se matando. E isso é muito bom para eles, por quê? Porque são dois lados incompetentes e não precisam apresentar propostas nem planos. É simplesmente mostrar como o outro é terrível e automaticamente as pessoas fazem a sua escolha. Depende de quem convencer melhor, de quem pintar melhor o monstro do outro. E na verdade são de fato dois monstros. Agora, propostas você não vê. A última vez que tivemos realmente propostas boas para o nosso país foi com o Dr. Enéas. Hoje não tem. Então as pessoas, já que não tem que fazer esses caras andar pelo caminho que se deve andar, através de protestos, paralisação, cobranças. Eles estão direto aí em rede social e agora querem andar no meio da rua. Então é cobrar os caras. Ao contrário disso, você vê o pessoal levantando bandeiras. O mundo está dizendo o que vai acontecer: crise, aumento no custo de vida, fome. E ao mesmo tempo, essa outra matéria aqui do nosso querido irmão Tiago de Paula Saraiva Alves, desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha. A matéria dele diz o seguinte, ó: leite de barata tem 3 vezes mais energia que o da vaca, diz estudo. Substância vira cristal dentro do sistema digestivo dos filhotes. Apenas uma espécie produz o leite, segundo pesquisadores. Isso aqui, meu irmão, que eles estão criando é os subprodutos. Vai acontecer com basicamente tudo. Você já viu no supermercado que agora tem uma coisa que parece leite de moça, mas não é. Tem outra que parece leite, mas não é. E agora já vem, em vez de ter vacas, as pessoas vão criar baratas. Olha que coisa nojenta, meu irmão. Olha só esse trechinho. O leite de uma única espécie de barata, a Diploptera punctata, é altamente nutritivo, demonstram pesquisadores do Instituto para Biologia de Células, Tronco e Medicina Regenerativa em Bangalore, na Índia. A reprodução das baratas geralmente ocorre com ovos, mas nessa espécie específica, os embriões crescem e se desenvolvem num órgão especializado dentro da mãe, que os alimenta com o leite. Uma vez ingerido pelos embriões, o líquido se transforma em cristais. Vou mostrar aí o vídeo, né? Aí eles estão dizendo que isso aqui é bom, que é melhor do que o leite da vaca, que BBB, bababá. Então é essas bizarrices que a gente vai comer. Eu disse pra vocês, meus irmãos, e preste atenção. Tem uns vídeos aí, por exemplo, da água feita de cocô, da carne também feita de cocô. Um cara como o Titio Bill não investe pra ter prejuízo. Nenhum desses caras grandes como Elon Musk, Bill Gates e etc, eles não investem para ter prejuízo. Quando esses caras colocam seus bilhões dentro de pesquisa, financiam esse tipo de pesquisa, eles querem ter lucro. Foi assim ao longo da história. Você acha que a gente tem hoje os carros a combustões porque foi simplesmente tecnologia? Não foi. Porque as ideias dos carros autossuficientes já tinham naquela época, mas foram todos barrados. E era autossuficiente de verdade. Não era para você depender de nada. Mas foram todos barrados. E o carro a combustão está na nossa mão porque o Rockefeller, quando extraiu o petróleo, usava querosene, era o que iluminava as casas na época. E ele viu que daquele produto, da extração do querosene, sobrava um produto chamado gasolina, que ele inclusive jogou nos rios por muitos e muitos anos, várias e várias décadas. E como ele viu que essa quantidade era grande, ele disse: eu quero uma tecnologia que seja essencial, que use esse produto. E aí foi que foi produzido os motores a combustão para colocar nos carros. Então tudo, meu irmão, que a gente tem hoje foi com o interesse de alguém enriquecer.
Para convencer as pessoas a largarem os seus animais, que eram autossuficientes, ali você só dependia do criador. Você tinha sua terrinha, né? A terrinha você foi convencido através dos filmes de Elvis Presley e tantos ao longo dos anos, seus avós, seus pais foram convencidos que era coisa de gente brega, jeca, né? Quem mora no sítio é jecão. Foi isso que eles passaram através da mídia, através da programação. Que programa quem assiste? O bacana era morar amontoado na cidade, sem espaço nem para estacionar uma bicicleta. E as pessoas se convenceram disso, vamos viver nas selvas de pedra, vamos abrir mão do nosso próprio espaço, vamos vender barato e comprar um terreninho na cidade. E eles foram comprando essas terras baratas e baratas. Você vê que hoje, para você ter uma terrinha, você tem que ter uma condição. Mas as pessoas foram convencidas disso. Para quê? Para perder a autossuficiência, como foi com os próprios animais. Eles chegaram a dizer que se as pessoas continuassem criando cavalos, né, bois, para se locomover, né, tinha o carro de boi, tinha a charretezinha que o cavalo puxava, tudo isso, era assim que as famílias andavam. Eles disseram, olha, se vocês continuar assim, vai chegar um tempo que as terras, né, não vão mais conseguir produzir alimentos, vai ser só para os bichos estão aumentando muito, ó, fulano tem 2 cavalos, ciclano tem 3, nós não podemos continuar com isso, compra um carro e leva a família toda e faz o serviço desses animais todos, e o combustível é barato, e as pessoas viram que isso era uma boa ideia, afinal de contas, né, o bicho você tem que estar cuidando, tem que fazer o casco, tem que dar medicação, quando ele adoece é como uma pessoa. Então as pessoas o carro eu deixo ali, não precisa estar cuidando. Veja hoje, né, o custo que dá para você ter um carro. Então essas mentiras vão sendo contadas, meus irmãos, para que as pessoas aceitem o que eles têm para oferecer em troca do seu sangue e suor, literalmente. Então é leite de barata, é carne de cocô, é carne sintética e etc, etc. Esses subprodutos vão chegar para ficar. Agora eles não chegariam para ficar se as coisas continuarem como está. Então é preciso o quê? Nesse caso, você que acompanha o canal sabe, é preciso instalar o caos, para que aí sim, com o caos instalado, as pessoas aceitem termos, as pessoas aceitem coisas que elas jamais aceitariam em condições normais. Então, daqui pra frente você se prepare, meu irmão, porque desse tipo de subproduto tá chegando realmente pra ficar. Eu espero que vocês tenham entendido, meus irmãos, inclusive ficou escancarado, né, a hipocrisia deles, ao mesmo tempo que fala que as instituições precisam ajudar o mundo, eles não fazem o que deveria, que era realmente rever esse juro, principalmente aqui no Brasil, paralisar essas dívidas, pelo menos nessa época de crise. Mas não, aí é que os caras querem receber dinheiro mesmo. Banco Mundial, FMI, aí é que eles querem mais e mais dinheiro. Eles têm pressa para cumprir os objetivos e eles precisam de muito dinheiro para comprar os serviços essenciais de cada nação. É isso que eles estão trabalhando hoje em dia. Então, meus irmãos, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Precisamos acordar, não tá fácil aqui nos nossos vídeos continuarem, mas a sua ajuda pode fazer a diferença, tá certo, meus irmãos? Eu vou deixar aí o link também para quem quiser participar do sorteio do Astra, né? Basta comprar um dos produtos, audiobook ou e-book, o Astra Turbo, tá aí o link na descrição do vídeo, tá certo, meus irmãos? Você vê que aqui nós não somos financiados por ninguém, meus irmãos, aqui é eu e vocês, então quem comprar, além de estar concorrendo, né, a ganhar um carro, ainda por cima financia os nossos vídeos. Você compra lá pela Hotmart, pode inclusive dividir no cartão, tá certo, meus irmãos? Então é isso, fiquem todos com Deus, meus irmãos, nós voltamos às 5 da tarde com mais um vídeo pra vocês, um abraço e seguimos juntos, fui!